Oi, tudo bem? Por onde começar a estudar para o Enem? Essa é a pergunta que me fazem muitas vezes. Bom, eu sempre respondo que você começa a estudar para o Enem a partir do momento que você entra na escola, que você começa a aprender formalmente a escrever, a ler, fazer contas. Bom, tem gente que aprendeu isso em casa, né? Que começou aprendendo isso em casa. Mas, em regra geral, a gente começa a aprender isso na escola. Tá? Então é ali que a gente começa a se preparar para o Enem. Tá? Se você for olhar as questões do Enem, de matemática, por exemplo, envolvem ali conhecimentos sobre frações, números inteiros, razões e proporções, coisas que a gente começa a aprender assim que a gente entra na escola, tá? Sem exagero, pessoal. Sem exagero, isso é verdade, tá? Porém, quem vai fazer o Enem já é escolarizado, não é mesmo? Já está lá concluindo a educação básica. Então, nessa hora, por onde eu começo a estudar para o Enem? Como você sabe, aqui no Home Physics a gente prepara, ajuda, né, os alunos a se prepararem para as provas em relação à física. Tá? Então eu vou falar da física. Mas provavelmente isso vale também para matemática, para biologia, para outras disciplinas. Tá? Você que já está escolarizado, se preparando para o Enem, você deve começar a estudar pelo básico, aquilo que é mais elementar. Do que o básico do que mais cai na prova. Tá? Então, o que mais cai na prova do Enem? Olha, depois eu vou gravar um vídeo sobre isso, né? Dizendo o percentual de conteúdos recorrentes nas provas do Enem de toda a série histórica. Mas o que cai sempre é mecânica, todas as provas caem em mecânica, eletromagnetismo, física térmica e ondas e ótica, ondas barra ótica. Isso cai sempre na prova. Então, você deve começar a estudar pelas coisas que são básicas para entender esses, essas áreas da física. Né? E o que é básico? Bom, o básico é você conhecer as grandezas elementares. Tá? No caso da mecânica, você tem tempo, espaço, distância percorrida e massa. São essas três grandezas elementares. Então, ó, tempo, espaço e massa. Qualquer conceito, qualquer equação da mecânica vem de alguma relação matemática entre essas três grandezas. Por exemplo, velocidade é uma relação matemática de divisão de uma distância percorrida pelo tempo gasto. Entendeu? Aceleração vem de uma relação de divisão entre a distância percorrida e o tempo gasto dividido pelo tempo gasto. Força é isso que eu acabei de dizer, vezes a massa. Trabalho, energia, potência. Então, todas as grandezas da mecânica, todas as equações, todos os conceitos, eles são construídos a partir de alguma relação matemática entre essas três grandezas fundamentais. Por isso que eu te falo que é bom começar por aí, pegar familiaridade com essas grandezas, com os seus significados, com as suas unidades de medida, por aí. Se você vai para a física térmica, aí já entra o conceito de temperatura. Tá? Temperatura também é uma grandeza fundamental lá na física térmica. E se você for para o eletromagnetismo, aí a grandeza fundamental que entra é a de carga elétrica. Porém, né, alguns livros aí preferem utilizar corrente elétrica, que são essas cargas em movimento, como grandeza fundamental para a física do eletromagnetismo, tá bom? E em ondas não é diferente, é tempo, distância percorrida, comprimento, frequência, período, tá? Então é por aí que se começa, pelo básico, ok? Tem muita gente que acha que precisa decorar milhões de fórmulas para tirar uma boa nota numa prova. Olha, quando a gente bota na nossa cabeça que a gente vai decorar a fórmula, a gente acaba se escravizando de um método de decorar as coisas e depois acaba se frustrando, porque você não vai saber aplicar aquela forma se você não tiver familiaridade com esse básico, com o elementar, que são essas grandezas que eu falei com você. Então é por aí que se começa a estudar, pelo básico do básico e
Bom, entendendo, né, essas questões, a partir daí você tem que treinar outras habilidades, como, por exemplo, a habilidade de resolver problemas. Né? Eu recomendo muito um livro de um matemático húngaro que viveu no século passado. Aí, ele migrou para os Estados Unidos por causa de alguma dessas guerras aí, lá na Polônia, que é o Jorge Polya. Ele tem um livro que se chama A Arte de Resolver Problemas e ele ensina uma técnica para resolver problemas matemáticos difíceis que se aplica na física, tá? Então, se você vai fazer FUVEST, Unicamp ou segunda fase da UERJ, no Enem também tem uma quantidade de questões que são difíceis. Essa técnica é muito boa. Eu vou gravar vídeos aqui explicando a arte de resolver problemas, tá? Uma técnica sensacional que ajuda a gente a organizar o pensamento e encarar os problemas mais difíceis com tranquilidade de que vai conseguir resolver. Então, quer dizer, você sabe o básico, né? E depois começa a treinar resolvendo os problemas e a partir daí você começa a se familiarizar com o gênero textual problemas de física. Pois é isso. Os problemas de física, eles têm um gênero textual próprio. Uma forma de descrever situações, de apresentar problemas, até propor soluções, ainda que subliminarmente alguns enunciados propõem soluções, e com os jargões da física, né, que são os conceitos por trás dos nomes. Né? O que é massa? O que é carga? Eu não vou nem perguntar o que é o tempo, porque isso é difícil pra caramba de responder. Eu nem sei dizer o que é o tempo para vocês aqui nesse momento. Mas qual é a diferença, por exemplo, de um instante e de um intervalo de tempo? Isso é muito básico. Uma coisa que é muito básica. Quanto tempo dura um instante? A gente está lá, às vezes, estudando mecânica, aí tem distâncias e posição. A posição é 3 metros, 10 metros, às vezes a informação vem no gráfico. Né? Eu te pergunto, quanto que mede uma posição? São perguntas que não são tão fáceis de responder, né? Mas são coisas básicas que nos ajudam a pensar. E a gente aprende isso lendo os enunciados do problema, lendo os livros didáticos que dissertam sobre o conteúdo. Né? Tem um livro muito bom que é o Física Conceitual, eu recomendo também para quem quer aprender física. Então, é por aí. Não é? Então, vamos lá, recapitulando. A gente tem que começar pelo básico. O básico são as grandezas e as suas relações matemáticas. Depois a gente começa a treinar, resolver problemas. Aí tem metodologia de treino para resolver problemas. A arte de resolver problemas é a que eu uso há décadas e recomendo sempre. Depois tem aquela familiarização com o gênero literário problema de física. Tá? Essas três coisas. A partir daí, quando a gente começa a entender, a gente vê o significado, a gente vê como a gente consegue descobrir formas de perceber como que as coisas variam com o tempo ou se não variam, tá? Junto com isso, você vai desenvolvendo a habilidade matemática, que para a física ela nem é tão complicada assim. Por exemplo, você não vai ter um problema de física que vai cair no Enem ou em outro vestibular que você precisa de matrizes e determinantes ou sistemas muito complexos de equações. Não tem. Você tem funções ali, você tem equações, tem trigonometria, tem geometria, mas tudo muito elementar, tá bom? Aí já é o quarto passo para você começar a estudar, é entender um pouco a matemática que é elementar por trás das equações. Olha, há quem chame equações de fórmula. Fórmula denota justamente aquela busca por uma solução fácil, a fórmula para os meus problemas. O Leone, acho que até hoje ainda procura a fórmula do amor. Bom, esse negócio de fórmula é uma herança que a gente tem lá da química, tá? Mas na física são equações, tá bom? Isso. A outra pergunta que me fazem muito é: qual é o melhor site ou qual é o melhor curso para estudar? Bom, o melhor site é difícil de dizer um melhor site, mas tem sites muito bons. O Home Physics, por exemplo, é um site muito bom.
Se você digitar aí www.homephysics.com.br, você vai ver que tem muito conteúdo lá, que é o nosso projeto, Home Physics. Mas tem o CREF, que é o Centro de Referência para o Ensino de Física, que é do professor Fernando Lang da Silveira, lá da URGS. Deve estar aposentado, mas continua contribuindo aí, que tem muita coisa interessante. E tem outros sites aí de resolução de problemas. Aí, bom, eu não conheço nenhum propriamente dito para poder te recomendar, tá? Mas eu sei que o Home Physics, sim, é um local onde você vai se preparar dessa forma, a partir do básico bem compreendido, das grandezas físicas, das relações matemáticas entre elas, do treinamento na resolução de problemas difíceis, da familiarização com os textos da física e com o domínio das ferramentas matemáticas, que são gráficos, né, equações e soluções de geometria, coisas que eu já falei aqui bastante elementar. Lá no Home Physics você tem essa oportunidade, tá? E o Home Physics também é um curso. Aí me perguntam qual é o melhor curso. Olha, o melhor curso, de longe, é aquele que atende individualmente às necessidades de cada aluno, tá? Eu sei que isso é difícil, muitas vezes os cursos são lotados, tem 120, 150, 80 pessoas na sala de aula e o professor está lá no quadro, um professor excelente, né, com uma didática excelente, com domínio do espaço no quadro, do desenho, com pensamento ordenado, coordenado, tá, mas ali o aluno ele se posiciona passivamente, ele fica só ouvindo. E hoje em dia isso é um problema, né? A gente vive a era da tela, esse negócio de ficar passivo ali ouvindo. Tem gente que dispersa com alguns minutos, né? Aí depois para retornar e entrar de novo no fio da meada, às vezes não consegue, né? Então, de alguma forma, esses cursos precisam atender individualmente os seus estudantes. Muitos oferecem monitoria. Você vai lá e procura um monitor num horário já pré-combinado e tira as suas dúvidas individualmente. Tá? Muitos oferecem uma tutoria. Essa tutoria também, você, ainda que online, vai ter alguém que te acompanha, que vai te tirando essas dúvidas. Mas o importante é que o curso dê esse atendimento individualizado, né? Personalizado. Você, em algum momento, precisa conversar com alguém e expor quais são as suas dificuldades e essa pessoa ter experiência suficiente para poder te encaminhar na direção da aprendizagem, da compreensão, tá? E uma outra coisa que os cursos bons têm também é uma metodologia de ensino interativa, que é aquela que valoriza o que você sabe, o que o aluno sabe, porque é a partir daí que os aprendizados vão se ampliando, né? A partir de um conhecimento que eu já tenho, vem um novo conhecimento, que vai se relacionar, de certa forma, na minha cabeça, né? Na minha estrutura cognitiva, com aquilo que eu já sei. Então, um bom curso, ele sempre precisa oferecer uma interatividade nas aulas para que os professores valorizem aquilo que os alunos sabem. Você deve estar pensando assim, caramba, mas como é que pode isso numa sala com 60 alunos? Dá-se um jeito, dá-se um jeito. Projetos específicos que vão menos alunos, ou o próprio professor na sala de aula, ele vai interagindo, porque a forma de pensar de um aluno é igual a de muitos outros. Tudo bem, nós somos indivíduos, mas ninguém pensa sobre uma coisa isolado no mundo. Você quer ver um exemplo básico? Se eu disser para você que eu vou abandonar de uma mesma altura uma bola de boliche que pesa ali, sei lá, uns 2 kg, entre 2 e 3 kg, acredito eu, e uma bola de ping-pong que pesa alguns gramas, né? Vou abandonar assim de 1 metro, qual que vai cair no chão primeiro? Diz aí para mim, qual que você pensa? Escreve aí, depois eu vou gravar um vídeo mostrando isso para vocês. Mas eu vou revelar agora o que acontece. O que acontece é que as duas vão cair ao mesmo tempo. Só que a maioria das pessoas vão achar que a mais pesada vai cair primeiro. Então, se eu, na hora de ensinar queda livre, interajo com um aluno nesse sentido,
eu não estou interagindo só com ele, estou interagindo com vários outros que pensam daquela forma. Esse pensar daquela forma, numa grande teoria de ensino que a física usa, se chama concepção espontânea, saber prévio. E desse jeito a gente está valorizando aquilo que o aluno sabe. Então, recapitulando, o bom curso é aquele que dá esse atendimento personalizado para o aluno e cujas aulas utilizam uma metodologia de ensino interativa, que é aquela que valoriza aquilo que o aluno sabe. Se o curso te oferece isso, você está no lugar certo, tá? Home Physics tem isso, tá? A gente vai lançar em breve um treinamento para você mandar bem no Enem, na UERJ, no segundo exame de qualificação, ou na prova específica da FUVEST também, da Unicamp, qualquer vestibular que você for fazer. Lá você vai ter isso, vai ter interatividade e vai ter valorização do teu saber prévio, ok? Bom, gente, é isso. Então, por onde começar? Pelo básico da mecânica, do eletromagnetismo, da física térmica e da ótica ondulatória, com as grandezas elementares, com as relações matemáticas entre essas grandezas, resolvendo problemas afins, né? Problemas parecidos com aqueles que caem nessas provas de vestibular, porque assim você vai se familiarizar com o texto e vai aprender a usar as ferramentas matemáticas. Olha, se você seguir essas dicas, eu tenho certeza que a física não vai ser um problema para você conseguir o seu objetivo. Ainda mais você que tem meta elevada, tá? Depois eu também vou falar sobre isso, ok? Mas, conta com a gente, homephysics.com.br, manda mensagem, deixa contato, segue no Instagram, que agora a gente não vai parar mais, hein? Daqui para frente a gente tem que fazer render os nossos talentos e os seus também, tá bom? Um abraço.